Vamos esperar ela atender o telefone primeiro. Meu obsessor. Ela não sabe nem desligar o telefone. Estamos gravando, Dudu? Beleza, pessoal. O tema de hoje é Jesus. O caminho, a verdade e a vida. Falar de Jesus para mim é uma coisa assim que eu sou muito fã do nosso querido irmão, né? Eu sou um devoto assim de Jesus. Tenho uma devoção por ele inexplicável. Eu, quando comecei no Espiritismo, há muitos anos atrás, quando eu me encontrei nessa religião, eu me encontrei nela por Jesus, porque eu achei ele na religião, né? E Jesus disse para nós que ele um dia voltaria. Na verdade, ele nunca foi. Ele sempre esteve aqui entre nós, né? Jesus é um espírito muito elevado e foi escolhido por Deus para ser o administrador da nossa galáxia. Toda a Via Láctea é administrada por Jesus e seus confrades, né? Gabriel, Daniel, Natanael, os anjos que acompanham Jesus da administração do planeta Terra. A história de Jesus, a gente já está careca de ouvir na Bíblia, né, pessoal? Nos cultos, nas missas. A gente conhece muita coisa de Jesus. Mas quem foi Jesus? Por que um homem entrega a sua vida inteira ao amor? O que leva um espírito a devotar uma encarnação inteira ao amor, ao bem? Se nós olharmos a história da humanidade, nós veremos que a humanidade sempre foi carente desse encontro com o nosso Mestre. Lá na Idade da Pedra, a ciência agora descobriu que já na Idade da Pedra, os homens das cavernas já buscavam uma conexão divina. O primeiro ritual estabelecido pelo homem na Terra foi na Idade da Pedra. A ciência descobriu que eles tinham um ritual fúnebre para todas as pessoas que morriam. Esses irmãos já tinham uma percepção de que existia algo além da vida. Olha, mal tinham descoberto o fogo, já tinham uma percepção de algo divino entre nós. O tempo foi passando, a humanidade foi crescendo, veio alguns líderes, muito antes de Moisés, já tivemos homens que trouxeram uma direção para a humanidade. Imperadores, filósofos, doutores, todos tinham uma percepção de algo divino. E a humanidade caminhava, a humanidade crescia, as populações aumentavam, o império dominava o planeta, a religião se fundia já com essa direção, com esses diretores, com esses governadores, com esses imperadores. O homem, desde que se entende como homem, busca uma conexão divina. Antes de Jesus, antes de Moisés, lá no Antigo Egito, já se cultuava deuses. O Deus da fartura, o Deus do amor, o Deus da prosperidade, o Deus da saúde, o Deus da bonança. Eram vários deuses. E o tempo vai passando, a humanidade caminhando. Chegamos num tempo em que já se havia muito conflito entre
em que acreditar. O meu Deus é mais poderoso do que o seu Deus. Não, o meu Deus é melhor do que o seu Deus. A percepção da governança espiritual do planeta percebeu que estava na hora da humanidade de começar a ser direcionada para o caminho certo. Então, nosso querido irmão Moisés cumpriu sua tarefa. Já prometendo a vinda do Messias, já os velhos apóstolos pregavam a vida de um ser divino que viria modificar a ideia de Deus na Terra. E até então, todos nós cultuávamos muitos deuses, mas nós não tínhamos a orientação de um Deus. Foi então que o nosso querido irmão Jesus precisou de aproximadamente 2000 anos para conseguir adquirir a forma humana para poder encarnar aqui. Jesus teve que diminuir o seu perispírito de forma que coubesse num corpo humano. E isso demorou mais de 1000 anos para fazer. Dizem que a galáxia a qual Jesus evoluiu nem existe mais. Já não existe mais. O local onde Jesus viveu como nós e evoluiu já nem existe mais. Uma galáxia que já não existe mais. Foi então que, após muito sofrimento, muita dor, muita luta, ele conseguiu encarnar no corpo humano. Já ciente de que tudo que passaria. E ele veio, teve muita dificuldade na infância, porque a gente não tem um evangelho da infância de Jesus. Alguns evangelhos apócrifos contam um pouco da infância de Jesus. O evangelho dos irmãos de Jesus contam como ele era como criança. Ninguém queria brincar com Jesus. As crianças da rua que Jesus morava, quando viam Jesus, se escondiam. Ninguém queria brincar com ele, porque qualquer contrariedade que houvesse, ele dizia, morre, a criança caía durinha. E vinha o povo chamando Maria, Maria, Jesus matou mais um. E vinha Jesus e ressuscitava aquela criança de novo. Maria, Jesus, ressuscita, meu filho. Ele, tá bom, mãe, ressuscita, vai. Está lá no evangelho apócrifo do irmão de Jesus. Jesus tinha irmãos. Maria foi a segunda esposa de José. José tinha vergonha de aparecer com Maria, porque José era um senhor e Maria era uma garota de 13 anos de idade. Naquela época, quando a mulher menstruava, tinha que casar. E a direção daquela cidade, a direção espiritual daquela cidade, separava os viúvos para casar com as meninas que saíam da puberdade. E Maria foi escolhida não por José, mas pelos sacerdotes. Maria foi viver com José. E logo assim que foi viver com José, foi visitada pelo anjo e foi concebida a ser a mãe de Jesus. José, quando viu Maria grávida, o primeiro impacto dele foi a raiva. O que você fez? Você me traiu. Não, José. Eu fui visitada por um anjo. Esse menino que vai nascer em mim vai transformar o mundo. Jesus amava tanto Maria, José amava tanto Maria, que ele imediatamente perdoou-a e a protegeu, porque a população queria entender como um homem tão velho conseguiu engravidar em tão pouco tempo uma jovem tão menina de 13 anos de idade, carregando em seu ventre o nosso querido amado irmão Jesus. Teve que fugir. Botou Maria em cima de um burrinho e fugiu, porque a população não aceitava aquilo.
Naquela época, as adúlteras eram apedrejadas na rua. José, para proteger Maria, fugiu com ela e veio até o nosso irmão Jesus. Concebido pelo Espírito Santo, Maria é Virgem Maria. Contam que quando Maria pariu Jesus, algumas parteiras desconfiadas da história que se contava que ela foi fecundada pelo Espírito Santo, queriam ver se realmente ela era virgem. Se ela realmente foi fecundada por um espírito, ela continua virgem. E chamaram lá a parteira mais poderosa da região, mais famosa, para testar Maria. E essa mulher foi. E comprovou-se, Maria era virgem. Uma virgem pariu Jesus. Então, Jesus teve uma infância muito difícil, foi expulso da sua cidade de Nazaré, porque as mães não aguentavam mais ver seus filhos ressuscitados por ele. Contam que um primo de Jesus contrariou Jesus. E eles estavam sozinhos numa campina muito grande. E Jesus, contrariado, falou: morra! E o menino caiu durinho. E Jesus foi para casa, à tarde, já tarde da noite, deram falta da criança. Fulano não apareceu em casa hoje. Vamos procurar fulano, procurar fulano, procurar fulano. Maria, desconfiada, foi ao quarto e chamou Jesus. Jesus, vem cá. O que você fez, menino? Cadê o seu primo? Não fiz nada não, mãe. Jesus, eu te conheço. Onde está seu primo? Está lá na campina, mãe. Vamos lá ressuscitar ele antes de ter problema. E foi Jesus com Maria ressuscitar o menino. Lázaro para Jesus é fichinha, porque ele faz isso desde criança. Era um menino normal, como toda criança, contrariada, fica chateada. Já aos 14, 15 anos, visitando Jerusalém com a sua mãe, resolveu adentrar o templo. E todos que estavam no templo ficaram impressionados com a sabedoria daquela criança. Que menino sábio! Como sabe tudo isso? Deixou todos os sacerdotes do templo de boca aberta, pregando a palavra de Deus. Um dia, havia um casamento muito importante de um parente de Maria. Maria fora convidada com Jesus. Foram para o casamento. A festa maravilhosa, o homem de posses, em determinado momento da festa, acabou o vinho. Todos contrariados, o homem envergonhado. Como acabou o vinho? Meu Deus! Como pude deixar isso acontecer no casamento da minha filha? Maria falou: fique tranquilo, nós vamos dar um jeitinho. Jesus, vem cá. O que foi, mãe? Jesus, está na hora, meu filho. Sério, mãe? Meu filho, chegou a sua hora. Encham esses potes com água. E assim o fizeram. Encheram todos os potes com água. Ela pediu que todos saíssem da cozinha. Ela e Jesus conversando. Ele: mãe, meu filho, está na hora. E Jesus transformou todos aqueles barris de água em vinho. No dia seguinte a esse dia, Jesus decidiu que deveria jejuar no deserto. 40 dias
40 noites. Muitas pessoas não entendem o que Jesus foi fazer no deserto. Qual a necessidade de um espírito tão evoluído se recolher 40 dias e 40 noites para jejuar? Vocês querem saber? Querem? Ele estava com medo de tudo que ele teria que enfrentar. E ele foi jejuar e conversar com Deus. Pai, afasta de mim esse cálice. Ele tinha medo de encarar tudo o que ele sabia que ele iria passar. A crucificação de Jesus, para ele, foi fichinha. Eu lembro de um episódio em que Jesus está sentado em uma varanda, Maria chega, ela fala: o que houve, filho? Mãe, eu estou muito triste. Maria sentou-se, puxou a cabeça do seu filho, botou no seu colo, começou a acariciar a cabeça de Jesus. Jesus começou a chorar. Ela disse: filho, o que houve? Mãe, eu tenho 12 apóstolos. Nenhum deles entendeu a minha mensagem. Mãe, parece que eu estou falando para a parede. Eles só estão preocupados se vão sentar à minha direita ou à minha esquerda. Eles não ouvem a minha pregação, mãe. Meu filho, essa é a sua missão, meu amor. Mas, mãe, eu estou curando cegos, eu curo leprosos, eu curo aleijados, e eles não acreditam, mãe. Parece que o tempo não mudou, né? Parece que as coisas continuam acontecendo pelas mãos de Jesus e nós não acreditamos. Parece que Jesus para nós é um rapaz preso em uma cruz. Parece que ele inexiste em nossas vidas. Se naquele tempo, ao lado dos apóstolos, fazendo milagre, as pessoas não acreditavam, o que faremos hoje? E ele chorava, dizendo: mãe, eu não sei mais o que fazer. Eles não compreendem. Essa foi, na verdade, a maior tristeza de Jesus. Quando ele então decidiu assumir a sua missão apostólica, deixou o deserto após ser tentado muitas vezes pela legião de espíritos do mal, porque não era um espírito que tentou Jesus. Quando o espírito apareceu para ele, tentando ele, dizendo: não, isso é bobagem, Jesus, venha me seguir, olha, eu te ofereço tudo isso, toda a riqueza do mundo, eu te ofereço toda a felicidade da terra, eu te ofereço todo o tesouro, tudo o que você quiser, Jesus, eu colocaria aos seus pés. Jesus perguntou: quem é você? Quem és para me tentar? E ele respondeu: eu não sou, nós somos. E parece que muita coisa não mudou desde então, porque tem muita denominação religiosa oferecendo a mesma coisa: riqueza, tesouro, carro, apartamento, por troca de dízimos. Eu pergunto a vocês, meus irmãos, qual Jesus que eles estão pregando? Aquele que oferece riquezas? Quem ofereceu riqueza foi Satanás, não foi Jesus. Não que você não tenha que ter riqueza, não. Ter riqueza é muito bom. É muito bom ter uma situação financeira tranquila.
É muito bom poder viajar, é muito bom comprar um carro novo. Cheiro de carro novo é um negócio delicioso. É muito bom morar num apartamento em frente à praia, é muito bom morar num bairro bom, é muito bom conviver com pessoas boas, usar uma roupa de marca, é muito bom. Mas que não seja bom a ponto de destruir a sua dignidade. Quando os bens que você adquire, né? Quando os bens que você adquire se sobrepuser às suas atitudes morais, você perdeu a vida. Preste atenção nisso. Quando você valorizar mais o ganho financeiro, você perdeu a vida. Porque se dinheiro salvasse alguém, Steve Jobs estava contando história. Se fama salvasse alguém, Michael Jackson estava dançando Thriller. E não estão. Quantos a gente conhece que atinge o ápice da fama e estão doentes? A mulher mais rica do Brasil, é a dona da L'Oréal. A segunda é a Lili Safra, que trabalhei para ela no Banco Safra. A primeira é a dona da L'Oréal. Está passando por um quadro de depressão profunda. É vigiada 24 horas, que só fala em suicídio. Pergunto a vocês, é o dinheiro? É o dinheiro que vai nos trazer a felicidade? Felicidade se conquista, alegria se compra. Você compra a alegria de passear no iate, você compra a alegria de passear no jet ski, você compra a alegria de passear num carro novo, felicidade? Não. Se dinheiro comprasse felicidade, Robbie Williams não tinha se suicidado. E tantos outros que cometem suicídio. Mas encontrar o equilíbrio entre a riqueza e a religião e a fé é o nosso desafio. É por isso que estamos aqui na Casa Espírita. É por isso que os Espíritos vêm nos socorrer. Para nos direcionar a esse equilíbrio, foi o que Jesus fez.